gente aqui vai dar início aí ao conteúdo específico de ICF, né? Com um tema que na real é mais amplo, né? Do que o conteúdo de ICF, porque é uma coisa que vai acompanhar aí toda a faculdade de física, né? Todo o curso de física. A gente vai começar aqui com a introdução à noção de grandezas físicas e sistema internacional de unidades e notação científica, né? E vamos abordar alguns temas aí que estão no entorno desses assuntos. Bom, grandezas físicas são todas aquelas coisas, né, aquelas grandezas, né, que a física vai lidar, né, e vai conseguir quantificar, vai conseguir medir, né, aferir isso aí. Então, o que a gente tem aí de início, que a gente pode fazer uma divisão disso aí, são grandezas do tipo escalares e do tipo vetoriais, né? São dois tipos diferentes de grandezas. O que elas têm de diferente? Vamos lá, as grandezas escalares, elas são indicadas por um número e um sinal, né, algébrico, e só isso vai bastar para o entendimento, né, dessa grandeza, da intensidade dessa grandeza. E aí a gente tem aqui como exemplo temperatura, tempo, massa, carga elétrica, né? Isso significa que se a gente disser que hoje no Rio de Janeiro está fazendo 38 graus, a gente vai saber que 38 graus é aquela sensação de calor, né, que a gente tem. E a gente vai saber exatamente o que 38 graus vai representar em termos de agitação térmica, se a gente fizer alguns testes em moléculas específicas, né? E só isso vai bastar. Se a gente disser também que são 15 minutos do primeiro tempo de um jogo de futebol, a gente sabe que passaram 15 minutos. 15 minutos é um dado para a gente objetivo, né? O tempo corre numa direção só. A gente sabe o que quer dizer a passagem do tempo. A gente sabe que se a gente falar em massa e 2 quilos, o que vai representar, que é o peso de 2 quilos. Enfim, só isso vai bastar para descrever, né, esse tipo de grandeza. As grandezas vetoriais não. Elas, além do módulo, né, além da intensidade delas, elas vão necessitar de indicação de direção e sentido. A gente tem aqui o primeiro exemplo, que é o deslocamento. A gente pode se deslocar na direção norte, né? Vamos imaginar que sejam os pontos cardeais, e a direção norte a gente vai ter isso aqui, né, esse movimento. E aí a gente pode ter um sentido, né, positivo ou negativo para esse deslocamento. Aqui a gente tem uma grandeza, um deslocamento. Se a gente imaginar um deslocamento, a gente vai ter o módulo, né, que é essa medida aqui da distância deslocada. E a gente vai ter aqui o sentido e a direção, né? E com a velocidade vai ser a mesma coisa, com a força, campo elétrico, aceleração. São todas grandezas que, quando a gente fizer a medida, a gente vai necessitar de não só do módulo, não só da intensidade, da força, né, do valor numérico dela, mas também do sentido em que ela está se deslocando e a direção, né, a angulação desse movimento, ou o que quer que seja aí que a gente esteja medindo. E aí a essas grandezas são atribuídas unidades, né? A gente tem, por exemplo, aqui, quando a gente mede temperatura, quando eu falei lá 38 graus, aqui no nosso entendimento, né, em conjunto aí de sociedade, a gente aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, a gente entende que eu estou falando 38 graus Celsius. Mas se a gente está nos Estados Unidos, por exemplo, a temperatura lá pode estar em Fahrenheit. Se a gente está falando de um artigo científico, né, por padrão, a temperatura vai ser medida em graus, na escala Kelvin, né? E aí, para a gente saber que a gente está falando a mesma língua, a gente tem o Sistema Internacional de Unidades, né, que foi adotado aí a partir da década de 60 pela comunidade científica, né, para unificar o discurso mesmo, né, para a gente saber, quando a gente vai falar a respeito de um problema, vamos dizer, de mecânica, a gente saber que a gente, por padrão, a gente vai usar a velocidade como metro por segundo, por exemplo. É a questão de unificar realmente as grandezas, né, as unidades de grandeza. E isso surgiu porque a gente tem diversas, aí como eu peguei o exemplo da temperatura, eu falei em três, né, três temperaturas diferentes, né, 3 escalas de temperaturas diferentes. E aí o sistema internacional adota o Kelvin. Então, quando a gente for escrever um artigo científico, dificilmente a gente vai usar um outro
uma outra medição, né? A não sei que seja mais apropriada para o problema, mas normalmente a gente vai usar Kelvin. Porque se eu falar em Kelvin, está bem definido no Sistema Internacional de Unidades o que é. Né? Se a gente falar em metro, por exemplo, no Bureau Internacional de Medidas é bem definido. Né? O metro é uma fração da velocidade da luz, em que ela percorre aí numa fração de segundo. Né? A distância percorrida pela velocidade da luz do vácuo numa fração de segundo. É isso que vai definir. A gente vai colocar aí um link para vocês terem acesso aí a uma tabela, né, dessas grandezas. Né? Eu ainda vou apresentar aqui a tabela das grandezas essenciais, mas é bom uma tabela mais completa para vocês aí. E aí vamos continuar aí falando das unidades fundamentais do sistema internacional, né, que é onde a gente tinha terminado aí o tópico anterior. A gente vai definir aí, na real, o Bureau Internacional de Medidas, que fica ali próximo a Paris, né? Não é em Paris exatamente, mas é próximo. Eles fazem várias reuniões para definirem o padrão, né, que vai se utilizar para cada medida, né, para cada unidade, e o que vai definir, né, as unidades desse padrão. Né. O metro, aí, como eu falei anteriormente, é uma fração de segundo de uma distância que a velocidade da luz percorre aí nesse tempo. O quilograma era um peso realmente físico de uma determinada substância e não era tão objetivo assim, né? Estão definindo agora a partir da constante de Planck, né, se não me engano. A partir aí do dia 29 de maio, do dia 20 de maio desse ano vai entrar em vigor, né? O quilograma vai deixar de ser a última unidade que era medida a partir de um objeto físico e vai passar uma constante ligada aí à natureza, né? O metro, no início, ele era uma barra de metal que tinha a medida de 1 metro, mas isso aí está sujeito a variação de volume, né? De acordo com a temperatura, a perda de comprimento pela radiação, né? Então, para evitar esse tipo de complicação, né, para o metro deixar de ser 1 metro ao longo do tempo, né, se transformar em frações do metro e a gente perder a noção das medições que a gente fazia, a gente tem menos precisão nas medições, se busca critérios objetivos. Né? E aí na tabela que a gente vai deixar em link está tudo bem completo. Aqui a gente está mais apresentando, né, as unidades. Então a gente vai ter aqui as grandezas fundamentais, né, as unidades fundamentais das grandezas. Né? Para o comprimento a gente vai ter o metro, para a massa o quilograma, para o tempo o segundo, temperatura Kelvin, corrente elétrica ampere, a quantidade de substâncias, de uma substância, os mol, né? E a intensidade luminosa candela. Aí a gente tem aqui, por exemplo, aqui umas curiosidades, né? O metro e o quilograma aqui, o segundo, eles são determinados por letras minúsculas, né? Mas aqui o Kelvin, o ampere, que são homenagens, né? A gente tem aqui o famoso Lord Kelvin, aqui homenageado com a unidade do Kelvin. O Ampère, que foi um pesquisador francês, né, que estudou eletricidade, foi homenageado aí com a corrente elétrica como Ampère. Essas unidades elas vão ser representadas por letras maiúsculas. Mas quando a gente escrever por extenso, né, aqui eu até errei porque eu coloquei o A maiúsculo aqui, a gente vai escrever, na verdade, Ampère com letra minúscula, para a gente não confundir com o próprio, né, com o cientista. A gente dizer que a gente está se dirigindo à unidade de uma medição e não ao próprio Ampère, né, ao próprio cientista Ampère. E aí a gente tem as unidades básicas e a gente vai ter o que a gente chama de unidades derivadas, né, que são unidades que derivam, né, que combinam, pode ser uma só unidade ou mais unidades, porque aqui se a gente tem um metro e a gente vai medir em área, por exemplo, não mais comprimento, a gente vai ter o metro vezes o metro, né? A área de um quadrado é o lado vezes lado, então a gente vai ter, se o lado está em metro, a gente vai ter metro vezes metro. Aí, partindo da álgebra mesmo, aquele conhecimento de álgebra que a gente tem, né? Metro vezes metro vai dar metro ao quadrado. Se for volume, metro vezes metro vezes metro, metro ao cubo.
E a gente vai ter outras coisas mesmo, por exemplo, a noção de velocidade, né, ela vai implicar na variação, né, do deslocamento, né, o quanto um objeto se desloca e em quanto tempo ele se desloca. Então, para o deslocamento dele a gente vai usar o metro como unidade, e para o tempo do deslocamento a gente vai usar o segundo. Então a velocidade vai ser metro por segundo. E aí a gente tem o mesmo princípio aqui para as outras unidades derivadas. Força, por exemplo, vai estar ligada à segunda lei de Newton, né? A força vai ser o produto da massa vezes a aceleração. E aí a gente tem a massa, que é uma unidade fundamental, é o quilograma. A aceleração, que já é uma unidade derivada. Então aqui essa unidade derivada, força, está envolvendo não só unidades fundamentais, mas já está envolvendo o uso de uma unidade derivada, que é a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Então a força, que vai ser batizada de Newton, mesmo esquema aqui de Kelvin a pé, uma homenagem a Isaac Newton, né? A força vai ser o quilograma vezes o metro dividido pelo segundo ao quadrado, né? E aí a gente vai ter potência, energia e várias outras unidades, né? Que watts, joule, e isso vai envolver a relação entre unidades fundamentais e unidades derivadas, né? Para a representação de grandezas específicas aí que a gente mede em experimentos, né? Aí continuando aí então, a notação científica. A notação científica vai ser a representação disso aí, né? Como a gente vai representar isso aí algebricamente para a gente poder fazer os cálculos, né? Fazer as previsões, a modulação matemática dos problemas, né? Que é uma das maiores preocupações da física. E aí a gente tem aqui dois exemplos para apresentar essa noção aí, né? Ou para relembrar, né? Acredito que para relembrar todo mundo viu um pouco disso aí. Aqui a gente tem, o primeiro exemplo, o raio da Lua, né? A gente tem lá a Lua com uma circunferência, quando a gente olha daqui, aí está medido o raio, né? A gente está usando o metro, né? Que é a grandeza, a unidade fundamental da SI para essa grandeza, né? Para o comprimento do raio. E aí a gente tem essa medida, né? A medição é de 1.740.000 metros, né? Se a gente tivesse que representar sempre esse número nessa extensão aqui, até um número pequeno, um número humilde, a gente, sobretudo em astronomia, né? A gente vai tratar de distâncias enormes. E aí, se a gente tivesse sempre que se referir a essas grandezas escrevendo nessa extensão toda, a gente já está sujeito muito a erro, né? A gente ia ter problema para cálculo em alguns números, e no sentido de facilitar, a gente usa aí a notação científica, né? Então, a gente vai representar, por exemplo, esse número com 1,74 vezes 10 a 6 metros, né? A gente nunca pode esquecer a unidade. No que isso vai nos facilitar? A gente vai estar representando isso aqui de forma mais sucinta, né? De forma mais resumida, né? E vai facilitar a gente a lidar também com os cálculos, né? E isso vai servir para representar tanto as grandezas enormes, né? As grandezas que variam para cima, quanto as minúsculas, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a carga elétrica elementar, né? Que é medida em Coulomb. A gente vai ter 3, 6, 9, 12, 15, 18 zeros antes dos números aqui, dos algarismos significativos aqui da grandeza, né? E aí, para representar ela em notação científica, fica muito mais simples, né, do que a gente escrever isso aqui sempre. Isso aqui é um número aproximado, porque isso aqui na verdade é um valor quebrado. Esse valor se estende para cá. Mas para a gente arredondar isso, melhorar essa representação, a gente pode resumir isso aqui em 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Menos 19, porque aqui para os mais atentos a gente vai perceber que a gente está usando a potência de 10, né? Então aqui vai ser positivo porque a gente vai multiplicar esse número, e aqui vai ser negativo porque a gente está dividindo esse número. Então, sempre que a vírgula for andar para a esquerda, o número vai ser positivo, né? O nosso índice da potência vai ser positivo. Sempre que a gente andar com a vírgula para a direita, aí a gente vai estar dividindo, então esse número vai ser negativo, né? O nosso expoente racional. E aí a gente vai ter aqui
o padrão da notação, né? A notação científica vai ser sempre representada dessa forma, né? Aqui, A vezes 10 elevado a n, U. E aí a gente explica aqui o que é o que. O A vai ser um número real. E aí ele vai sempre ficar, né, maior ou igual a 1 e menor que 10. Então ele não pode ser 10. Ele vai ser de 9 para baixo, até 1, né? Então a gente vai ter aqui, ó, 1,74, 1,6. A gente nunca vai ter 0, alguma coisa. A gente pode usar isso aí para efeito de cálculo, mas para a representação científica de uma unidade ela não pode ser. Ela vai ter que ser um número maior que 1 sempre. E menor que 10. Então ela não pode ser 15 vezes 10 a 2. Não, ela vai ter que ser 1,5 vezes 10 a 3. Né? Ela vai ter essa característica aqui. O n vai ser um expoente de número real, né? Então ele vai poder ser negativo, vai poder ser positivo, ele é livre, né? Ele vai depender aí do número de casas decimais que a gente está andando num sentido ou no outro. E o U aqui vai ser a unidade de medida. Muita gente, quando ensina a notação científica, não coloca isso aqui. Eu coloco esse lembrete por quê? Porque é estritamente necessário que a medida venha representada. Se você esquece de colocar o metro aqui, eu não sei se você está falando em metro, em quilômetro, por mais que eu entenda que seja até uma medição de comprimento e que o padrão seja o metro, né? Mas eu não sei do que você está tratando, né? Eu não sei se você está tratando em quilômetro, eu não sei, enfim. Para deixar objetivo, a notação científica tem que vir acompanhada da unidade, né? Sempre. Tem até o caso aí da Mars Orbiter Climate, né, que era um satélite que a NASA lançou e que aí no meio, né, do desenvolvimento do satélite uma galera utilizou a medida em pés e a outra utilizou em metros, né? E no final das contas houve um erro, né? Por isso, né, por essa diferença houve um erro. E aí o satélite que tinha que estar numa órbita aí de, sei lá, 100 km, ele estava a 60 km do planeta Marte. Ele acabou sendo atraído pelo campo gravitacional e, enfim, colapsou, né? Caiu na superfície de Marte, explodiu lá e causou um prejuízo, né? Demorou anos e anos de pesquisa para poderem desenvolver o satélite e lançarem o satélite para o espaço. Dinheiro, né? O satélite custou aí uns 150 milhões de dólares, 130 milhões de dólares, e isso tudo foi jogado no lixo por conta de um erro simples, né? Alguém deve ter esquecido de representar, e aí uma parte da equipe achou que estava todo mundo usando pés, a outra metros, e enfim, um erro de cálculo acabou com esse projeto, né? Por isso é importante a gente sempre manter a anotação, né? A gente não está lançando foguete, mas a gente está brigando por ponto, né? Então, se a gente não escrever, a gente perde ponto. É um pouco mais modesto aí do que o problema que a NASA passou, mas é um problema pra gente, né? Então aí, como eu falei antes, né, a gente tem aí na notação científica um facilitador não só da representação, mas também um facilitador das operações, né? Com os números, né? Se a gente tem números muito grandes, a gente fica assustado, a gente vai ter que multiplicar um monte de zero e tal. Então a gente usar a potência de 10 sempre facilita, né? E aí, só que é uma revisãozinha básica, né? Porque a regra é de potência, né? Então quando a gente tem a multiplicação aqui, por exemplo, a gente vai multiplicar esse número, né? Esse índice aqui da notação. Então 2 vezes 3 vai dar 6. A gente vai manter aqui a multiplicação pela potência de 10. E aqui na multiplicação a gente vai somar, né? 5 mais 4. Então a gente vai ter aqui 6 vezes 10 a 9, não esquecendo da unidade, newtons. A gente tem a divisão aqui de potências, né? Potências em watts. E aí a divisão vai ser, como eu posso dizer, vai ser análoga aí, né, à multiplicação, a gente lembra bem, né? Então a gente vai pegar os dois números aí da nossa notação científica e fazer a divisão primeiro, né? Então a gente tem aí 3,2, vamos dividir por 8, isso vai dar 0,4, e aí vamos ter a multiplicação aqui, né?
multiplicação pela base 10 é a divisão das potências, que vai ser 8 menos 2, né? Se aqui a gente soma na multiplicação, na divisão a gente divide o dividendo pelo divisor, né? A gente divide aqui os números, a gente acaba diminuindo aqui as potências, né? Então a gente vai ter 0,4 vezes 10 a 6. Acabou aqui, a gente resolveu o nosso problema? Não, a gente não resolveu o nosso problema numa questão simples. Se a gente vai representar em notação científica, como a gente falou antes, a gente tem que ter um número aqui nessa casa maior ou igual a 1. Aqui a gente tem 1 e menor ou igual a 10, e menor que 10, né? A gente tem um 0. Então a gente vai ter que representar isso aqui de outra forma. Vai ser 4 vezes 10, e a gente vai, aqui nesse caso, se a gente está andando com a vírgula para a direita, a gente vai ter ele diminuindo, né? Então, como a gente tem aqui 0,4 vezes 10 a 6, a gente vai acabar aqui diminuindo 1, né? Para dividir aqui, para multiplicar por 10, aqui a gente vai, como a vírgula vai andar para a direita, a gente vai diminuir 1. Então a nossa resposta final é essa aqui, sem esquecer da unidade. E aí a gente vai ter também as operações de adição e subtração. Nessas operações aqui a gente vai precisar igualar os expoentes, que eu não vou fazer aqui, mas para título aqui de propriedade, só para demonstrar que a gente vai ter 10 vezes 10 a 3. Mesmo esquema aqui do primeiro, a gente não pode, né, representar o 10, né? Ele tem que estar maior ou igual a 1, menor que 10. Então a gente vai ter aqui 1, e aí a gente aumenta, né, uma casa, porque a gente está andando com a vírgula aqui para a esquerda, né? Então aqui o expoente vai aumentar. Então a gente vai ter 1 vezes 10 elevado a 4. Aqui eu não coloquei unidade, né? Então um número qualquer aqui, a nossa notação científica vai ficar sem unidade, mas a representação em notação é essa aqui. E aí, aqui, análogo, né? 5 menos 2 vezes 10 a 2, né? A gente mantém sempre aqui na subtração e adição, a gente vai manter sempre o nosso índice aqui, nosso expoente, né? Então aqui 5 menos 2, 3 vezes 10 a 2, mantém. Muito tranquilo, né? Qualquer dúvida aí, vocês podem revisar, né? Eu vou colocar um material também de revisão das operações de potenciação. E a gente vai ter aí, a partir da notação científica, uma outra coisa importante, que é a ordem de grandeza. Porque às vezes não vai interessar para a gente o número, né, absoluto de uma medição. Às vezes a gente vai precisar aí de uma estimativa, né? Ou a gente vai comparar só duas grandezas que são, sei lá, próximas ou diferentes, né? Vamos fazer algum tipo de comparação. E aí a gente vai usar esse instrumento aqui, que é a ordem de grandeza, né? Que na verdade vai ser representada só pela potência de 10, né? E a relação dessa ordem de grandeza vai se dar aí pelo número real, né, e a potência de 10 da notação científica, né? Esse número real aqui e essa potência aqui. É bem simples, né? Não tem muito mistério. Como é que se dá aí? Como é que a gente representa uma ordem de grandeza? A gente tem aqui a massa de Júpiter, né? Estamos trabalhando aqui com a unidade fundamental do sistema internacional, que é o quilograma, no nosso exemplo, né? Então a massa de Júpiter em quilograma aproximada é 1,9 vezes 10 a 27, né? É um número enorme, né? Se a gente for lembrar, a gente vai aqui multiplicar isso aqui por 27 casas decimais, né? Não sei nem dizer de cabeça assim o número, eu teria que anotar aqui, contar e saber para saber. Mas aí, para uma comparação rápida, isso não nos interessa, né? O que a gente vai dizer é que a massa de Júpiter está na ordem da grandeza de 10 a 27 casas, de 10 elevado a 27, e aí a gente vai saber que são 27 casas decimais, né? É um número imenso, né? E então como é que se dá isso? A gente vai sempre utilizar como referência a potência, e a aproximação do número de casas decimais vai se dar pela
pelo número real aqui, que multiplica a nossa potência de 10. Então aqui no caso de Júpiter vai ser 10 a 27. Por quê? Porque 1,9 é menor do que 5,5. Aqui na massa de Marte, por exemplo, que é 6,42 vezes 10 a 23, a gente vai dizer que ela está na ordem de 10 a 24. Nossa potência aqui é 23, mas a ordem de grandeza é 24. Por quê? Porque 6,42 é maior ou igual a 5,5. E que raio, né? Da onde sai esse 5,5? Isso aí vem da média aritmética do nosso A aqui, do nosso número real. Como a gente falou antes, ele vai ser menor ou igual a 1 e menor que 10. Então, a média aritmética disso, vamos lembrar que a gente vai somar, né, esse índice 1 com esse índice 2. Vamos ter 10 mais 1, 11. E vamos dividir por 2. Daí vai dar nossa média 5,5. Ou seja, 5,5 é o ponto médio aqui, né? A gente pensar geometricamente, 5,5 está na metade do caminho do 10 e do 1. Então isso vai definir aqui a aproximação da nossa potência. Então quando ela estiver mais para cá, menor que 5,5, ela vai ser exatamente aqui a potência, o índice da nossa notação científica, né? Do nosso número pesquisado. E quando a gente for falar no ordem de grandeza, em que o nosso índice aqui seja maior do que 5,5, ou igual a 5,5, a gente vai aumentar uma casa decimal na nossa estimativa de grandeza. Então, isso aqui não é tão usado, mas é interessante saber porque a gente pode precisar usar e é interessante que a gente não erre nesse tipo de questão, né? Que isso aqui é um princípio. Fica aí a dica, né, para a gente entender a ordem de grandeza. Tem uma outra média que é a partir da média geométrica da ordem de grandeza, mas que não é tão usado, né? Então o padrão é esse aqui. A gente nesse início fica nesse padrão, né, que é o mais fácil, é o mais simples, é o mais intuitivo, para a gente dar prosseguimento aí no entendimento das questões aí de CF1. E aí o último tema que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, né, vão ser os algarismos significativos, né, que estão ligados à representação, né, das grandezas aí em notação científica, ou aqui no caso em número real, né, que vão ser os números à direita do zero. Assim. Se a gente imaginar que tem um zero aqui, né, a gente vai ter dois algarismos significativos. Se a gente imaginar que tem um zero aqui antes do 3, a gente vai ter 3. E aqui a mesma coisa, né? Vamos lá, a gente vai ter aqui, são os algarismos à direita do zero. A gente não vai contar esse zero, né? A gente vai contar o último zero aqui, caminhando para a direita. Então vai ser desse zero aqui que a gente vai contar. Então esse número vai ter 1, 2, 3, 4 algarismos significativos, desculpa. Esse número aqui, o zero a gente não anota, né? Mas a gente sabe que tem um zero aqui, ou até mais, né? Mas a partir do último zero aqui vai ser contado. Então a gente vai ter dois algarismos significativos. Qual a importância disso? A importância vai ser da representação. A gente tem no módulo de CF1 um apêndice lá que trata sobre as incertezas, né, das medidas, né? Incerteza vai ser ligada à precisão dos instrumentos, né, que a gente usa para fazer as medições, né? Então, se a gente está trabalhando com uma régua que tem como unidade 1 milímetro, a incerteza vai estar ali na casa, né, dos milímetros. Então, se a gente tem, sei lá, 1 milímetro de precisão, a nossa incerteza pode estar ali na casa do 0,1 milímetro, né? Quando a gente for fazer uma estimativa, uma medida, a gente não sabe, alguma coisa que pare aqui, a gente não sabe onde ele está, né? A gente pode ter 0,1, 0,5, vai ser aqui no caso, a princípio, uma estimativa, mas tem uma base de cálculo também para isso, que vai envolver os conhecimentos mais avançados de matemática e não vão ser abordados agora. Agora a gente só tem que saber que esse tipo de incerteza existe e a gente vai ter que dar com ela na representação. Então,
quando a gente for representar, né, a notação científica das nossas medições aí dos laboratórios de CF1, por exemplo, a gente vai ter que representar os algarismos científicos, os significativos, desculpa, de novo, os algarismos significativos de acordo com o grau da nossa incerteza, né? Se a gente tem aqui, por exemplo, uma incerteza de 0,5 de uma casa decimal, e a gente tem essas duas medidas aqui, vamos dizer que esteja em metro, aqui a nossa incerteza, a gente tem as duas medidas. Se a gente fizer essa operação aqui, vamos pegar a calculadora para fazer isso rápido, 5,7 vezes 3,22. A gente vai ter aqui um resultado que dá 18 vezes 3, 5, 4. Se a gente vai representar isso aqui com um algarismo científico significativo, que é a nossa incerteza, a gente não tem como resultado esse 18,354. A gente vai ter que arredondar isso aqui para uma casa decimal. Não faz sentido eu usar duas se a minha incerteza é em uma casa decimal. Então, a gente vai ter aí no módulo uma tabela muito boa que eu posso também disponibilizar no nosso drive aí para download também. Mas a do módulo dá conta, assim, se precisasse bater a dúvida, corre lá no módulo, que isso é questão de costume, né? Não tem como eu passar porque eu vou falar que é a mesma coisa que está escrito lá, então não faz sentido. Aqui a gente vai ter um arredondamento para uma casa. Como é que esse arredondamento vai se dar, né? A gente aqui tem uma regra, né? A gente vai ter o 18, a gente vai ter uma casa depois da vírgula, aqui que a gente vai arredondar. Nós temos o 3, temos o 5, temos o 4. Depois do 5 aqui, se fosse um 0, como o 3 é ímpar, ele subiria uma casa decimal. Se fosse um número par, ele manteria. Se fosse 2, seria 18,2 que a gente iria arredondar. Sendo 3, iria para 18,4. Isso se fosse um 0 aqui, ou zeros, né, depois do 5. Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente tem um número aqui depois do 5. Sempre que a gente tiver um número aqui, não importa se esse algarismo aqui vai ser ímpar ou par, a gente vai subir uma casa decimal. Então, por aproximação, aqui a gente vai ter 18,4 metros, que é a resposta correta. Isso aqui é uma resposta errada, por mais que a nossa matemática aqui esteja certa, né? Que a multiplicação seja essa aqui. Mas se a gente está trabalhando com um algarismo significativo, que é o nosso padrão de incerteza, um algarismo significativo depois da vírgula, né? A nossa resposta tem que vir com um algarismo depois da vírgula, né? Um algarismo decimal. Então, isso aqui é só, como a gente viu, umas noções básicas que estão ligadas à formalidade da representação, né, das medições, dos cálculos aí que a gente vai fazer ao longo do curso de física, mas são coisas que se são simples por um lado, por outro são essenciais, né? E aí a gente deixa esse primeiro vídeo aí para vocês, bem light, né, para iniciar. A gente vai estar produzindo aí outros vídeos ao longo aí da semana e disponibilizando provavelmente para vocês no próximo final de semana, já ligados ao conteúdo e à resolução dos exercícios da avaliação à distância aí que já está disponível, né? Espero aí que vocês tenham gostado e a gente pede encarecidamente aí que vocês se inscrevam no canal, né? Quem não se inscreveu, e que entre em contato aí com sugestões, com críticas, né? Se vocês tiverem dúvidas, podem questionar aqui mesmo pelo YouTube, e continuem acompanhando aí o nosso canal, por favor.